Olá pessoal, eu sou Gustavo Gonzalez, embaixador da Projetou, e hoje falarei sobre os estilos arquitetônicos, do clássico ao contemporâneo. Lembrando que o link com o texto completo no blog da Projetou está na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal porque toda terça e quinta-feira saem novos conteúdos que irão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. A noção de estilos arquitetônicos é considerada uma criação do século XIX e da disciplina de História da Arquitetura. O historiador suíço Henrik Wölfflin é o maior nome associado ao conceito de estilo. Wölfflin criou um método de rigor quase científico, definindo 5 pares de conceitos opostos, que, segundo ele, qualquer historiador da arquitetura poderia classificar o estilo de uma obra e mapear sua progressão ao longo do tempo. São eles: linear, pictórico, plano, profundidade, forma fechada, forma aberta, multiplicidade, unidade, clareza absoluta, clareza relativa. Entretanto, críticos da teoria de Wölfflin apontam que a partir dessa concepção, os artistas e arquitetos eram relegados ao papel de meros atores, seguindo um roteiro estilístico pré-determinado. Assim, os historiadores da arquitetura assumiram uma perspectiva sócio-histórica com um olhar mais completo sobre a arquitetura. Portanto, estilo arquitetônico deve ser entendido em um sentido amplo. Podemos utilizar tal termo para agrupar e analisar construções com traços particulares e semelhantes, bem como para destacar determinadas tendências culturais ou estratégias arquitetônicas que aproximam obras à primeira vista distintas. Essa é a estruturação da aula que falará desde a arquitetura clássica até a conclusão. A arquitetura clássica é sinônimo de beleza e riqueza de detalhes. É característica da antiguidade clássica, séculos 6 e 7 a.C. Apresenta predominantemente construções de grande porte como templos e palácios. A origem do classicismo está nas civilizações da antiguidade, Grécia e Roma. Em tais sítios, nos deparamos com a grandiosidade e esplendor desse estilo arquitetônico. A base do classicismo está em 3 conceitos: harmonia, proporção e racionalismo. A combinação de tais conceitos nos leva a entender o equilíbrio proposto entre os elementos construtivos e o resultado exuberante das obras. A partir dos conceitos base, outras características compositivas do estilo se aplicam. São elas: ordem, simetria, geometria, criação de perspectiva, imponência, sobriedade, materiais nobres como mármore, madeiras e pedras preciosas e verticalização. O Parthenon, construído entre os anos de 447 e 438 a.C., na Acrópole de Atenas, Grécia, é um dos mais importantes exemplares da arquitetura clássica. Em proporção grandiosa, o edifício mede aproximadamente 70 metros de comprimento por 30 metros de largura. Na vertical, divide-se em base, embasamento, corpo, colunas com capitéis e coroamento, frontão, construídos em mármore branco do Monte Petélico. Ao longo das fachadas frontal e posterior, foram distribuídas 8 colunas em cada, e nas fachadas laterais, 17 colunas em cada. Atualmente, o Parthenon está em processo de restauração. A arquitetura medieval, ou arte das catedrais, engloba 2 estilos arquitetônicos semelhantes, românico e gótico. Receberam a denominação de arquitetura medieval devido ao fato de estarem inseridos no período histórico da Idade Média, séculos XI e XV. Tais estilos são marcados por construções grandiosas, em sua maioria com motivos religiosos. Na Idade Média, a arquitetura representou um papel fundamental na construção social. A partir das construções, demonstrava-se a segurança, robustez e superioridade divina. A arquitetura românica abarca o período entre os séculos X e XII, já a arquitetura gótica os séculos XII e XV. Como a segurança nesse período era um fator relevante, os castelos e as igrejas eram as principais tipologias construtivas e conformavam-se como fortificações. A seguir, listamos as características predominantes do estilo arquitetônico medieval: planta baixa em formato de cruz latina, utilização de arcos plenos e ogivais, colunas, abóbadas de berço, aresta e cruzeta, arcobotantes e elementos decorativos, florões, vitrais, rosáceas e gárgulas. A Catedral de Reims, construída entre os anos de 1211 e 1275 na França, é considerada como a mais perfeita expressão da arquitetura gótica. Contudo, suas torres nunca foram concluídas. Sua composição externa e interna, em imensidão de detalhes, conta com abóbadas na nave central, pilares esculpidos e integrados, vitrais e a rosácea, conferindo uma espacialidade única à arquitetura. A arquitetura barroca, com suas primeiras manifestações em Roma no século XVII, perdurou na Europa até meados do século XVIII. Já no cenário brasileiro, as obras barrocas datam do século XVIII ao início do século XIX. Incentivada pelo movimento da Contra-Reforma, a manifestação artística e construtiva do período barroco
é conhecida por sua exuberância e teatralidade presente, predominantemente em arquiteturas religiosas e palácios governamentais. A Igreja Católica e os monarcas absolutistas eram os principais financiadores da arte e da arquitetura nesse período. Através das obras monumentais e exuberantes, objetivavam demonstrar poder e riqueza, concomitantemente catequizar os fiéis por meio das pinturas e esculturas presentes nos templos religiosos. O estilo barroco se expande desde a arte até a arquitetura e o urbanismo. As características preponderantes desse estilo são extravagância, criação de cenários, teatralidade, criação de perspectivas, dualidade, contradição, humanismo, utilização de formas curvas, cúpulas e colunas e elementos decorativos em grande quantidade. A Igreja de São Carlos, nas Quatro Fontes, em Roma, Itália, projetada pelo arquiteto Francesco Borromini e construída entre os anos de 1638 e 1677, é considerada um marco do estilo barroco. Borromini concebeu sua obra a partir de formas ovais, circulares, semicirculares e triangulares. Em seu interior, a igreja exprime a busca do barroco pelo movimento, gerando sobreposição dos elementos, fato que se torna ainda mais evidente com a utilização do estuque branco na composição. A arquitetura neoclássica surgiu no século XVIII na Europa, com a intenção de promover um resgate dos princípios arquitetônicos da arquitetura clássica greco-romana. Com os novos ideais iluministas, as artes e a ciência ganharam maior valorização. Assim, o século XVIII foi considerado como Idade das Luzes. Os estudos arqueológicos das ruínas greco-romanas, assim como a descoberta da cidade de Pompeia, foram essenciais para que a arquitetura clássica se tornasse a principal referência ao novo estilo. O novo estilo arquitetônico se espalha pelo mundo, chegando aos Estados Unidos no final do século XVIII, e também ao Brasil por iniciativa de Marquês de Pombal. Devido ao fato do neoclassicismo buscar a retomada dos princípios culturais e estéticos da antiguidade greco-romana, a base dessa nova arquitetura também é muito semelhante ao clássico. A seguir listamos as principais características desse estilo arquitetônico: harmonia, proporção e racionalidade, buscando equilíbrio entre os elementos da composição. Edifícios em escala grandiosa, plantas baixas retangulares, simetria, pouca ornamentação, pórticos e colunas das ordens gregas, dórica, jônica e coríntia, frontões triangulares, materiais construtivos, pedras em geral, mármores, granitos, madeiras, cerâmica e ferro fundido, arcos, abóbadas e cúpulas e tetos planos. Localizado em Paris, na França, o Panteão de Paris é um belo exemplar da arquitetura neoclássica. Encomendado por Luís XV, o Panteão de Paris foi construído entre os anos de 1764 e 1790, seguindo o projeto de Jacques Germain. Entretanto, com sua morte em 1780, Jean-Baptiste ficou responsável pela finalização da construção. A basílica possui dimensões monumentais e colunas coríntias, que exprimem em suas formas a simplicidade e magnitude das construções da antiguidade, como alvo de sua inspiração, o Panteão romano. A arquitetura moderna faz parte do movimento artístico e cultural modernista, marcado pela Semana de Arte Moderna de 22, no século XX. As vanguardas modernistas propunham a utilização de novos materiais aplicados de forma mais otimizada e focada na funcionalidade das edificações. Tal transformação sociocultural foi resultado dos novos meios de produção incorporados na Revolução Industrial, assim como da urgência na reconstrução dos países no cenário pós-guerra. A arquitetura moderna explora as formas, materiais e composições em suas essências, transformando-as de maneira racional. Dessa forma, os principais arquitetos modernistas foram capazes de criar vivências espaciais ricas e complexas. A seguir, listamos as principais características do estilo modernista: uso de formas geométricas simples, purismo, racionalismo, moderação de ornamentos, utilização de novos materiais, aço, vidro e, sobretudo, concreto armado, e a busca pela essência do material. Le Corbusier, um dos principais arquitetos modernistas, foi autor do projeto da Villa Savoye, em 1929. Localizada em Pouilly, na França, é considerada um ícone da arquitetura moderna. A residência do casal Pierre e Eugène Savoye contempla os 5 pontos da arquitetura moderna, criados por Le Corbusier: planta livre, pilotis, fachada livre, janelas em fita e terraço-jardim. A Villa Savoye, além de representar com maestria os preceitos da época, ainda explicita o conceito corbusiano, de casa como máquina de morar, através da composição e design arquitetônico, preocupados com a funcionalidade e adaptabilidade à escala humana. A arquitetura contemporânea, compreendida entre a década de 1980 até os dias atuais,
é definida como pluralista, reinterpretando características e padrões dos diversos estilos arquitetônicos anteriores. É capaz de mesclar as influências e tendências, gerando unidade nas produções arquitetônicas. A característica vanguardista da arquitetura contemporânea está desde o questionamento dos princípios rígidos do modernismo até a criação de um design dinâmico, preocupado com o conforto térmico, a economia verde e a sustentabilidade. O estilo arquitetônico contemporâneo visa compreender a proposta arquitetônica para além da obra, analisando todo o entorno, contexto e impactos da nova construção. Dessa forma, há o foco na funcionalidade como no modernismo. Contudo, a exploração espacial, a potencialização dos espaços abertos, estimulando fluidez e liberdade, são marcos desse estilo. Através do design arrojado, a arquitetura contemporânea traz consigo alguns conceitos importantes. São eles: sustentabilidade, contraste de estilos, desconstrutivismo, minimalismo, elementos de alto padrão e tecnologia. Arquiteto contemporâneo de destaque, Frank Gehry, foi ganhador do Prêmio Pritzker. Reconhecido por sua habilidade desconstrutiva, o arquiteto desenvolveu o projeto do Museu de Guggenheim, localizado em Bilbao, explorando a irregularidade da forma. Inserido no contexto urbano-industrial, o intuito da construção era gerar fonte de renda através do turismo para a cidade, fazendo parte de um plano de desenvolvimento urbano de renovação e modernização. Em sua obra, Gehry explora a complexidade das formas e sua materialidade, atendendo a um programa de necessidades extenso. Por fim, podemos concluir que os estilos arquitetônicos são um reflexo do período histórico vigente. Assim, estudando a arquitetura, ampliamos nossa compreensão social, cultural e dos fatos históricos de determinado contexto. Dessa forma, aproveitamos para ressaltar a importância dos órgãos de preservação histórica, como o IPHAN. Cuidar do patrimônio é preservar nossa cultura e história. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela atenção!